Fala galerinha, beleza? Continuando aí as nossas aulas do curso de PHP básico. Bora lá então que hoje a gente vai ver sobre estruturas de repetição. Legal, bora lá. Então olha só pessoal, as estruturas de repetição no PHP, então não vou ficar aqui relembrando, talvez vou relembrar alguma coisa, mas não vou ficar aqui explicando exatamente, por exemplo, o que é uma estrutura de repetição. Então não é digamos assim, um curso sobre introdução à programação, algo do tipo. Na verdade aqui a gente está pegando os conceitos que eventualmente vocês já viram em alguma outra linguagem e trazendo esses mesmos conceitos para o PHP, beleza? E aí quando a gente fala de estrutura de repetição, que é justamente na teoria uma parte do código que fica se repetindo e normalmente tem algum valor envolvido que ele vai sendo modificado em cada iteração da repetição, mas enfim, essa é o conceito básico de estrutura de repetição na programação. E aqui no PHP ele funciona exatamente igual ao Java, ao JavaScript, ao C, enfim, a qualquer, eu diria, linguagem aí, ou pelo menos muito próxima, inclusive igual até a muitas linguagens de programação mais conhecidas, tá? E aí no PHP ele tem um acréscimo, tem em algumas outras linguagens também, e o PHP ele acrescenta, além das já conhecidas estruturas de repetição for, while e do while, o for each, tá? Que é uma estrutura para iteração normalmente de arrays, de vetores, muito conhecidas normalmente nas linguagens mais modernas, tá? E aí, vamos ver cada uma delas aí, como é que é a manipulação, beleza? Começando aí com o for. O for, ele é utilizado para intervalos definidos de repetição, tá? E aí ele envolve uma variável de controle, que é o famoso izinho ali, e aí aqui no PHP tem talvez uma pequena diferença, que as variáveis elas têm o cifrão antes, né? Então, aqui, ó, ao invés de só ter o i, né, como variável de controle, a gente tem o cifrão i. Né? O i normalmente é muito utilizado aí no for, mas poderia ser qualquer outra variável de qualquer outro nome, beleza? Então aqui eu tenho uma estrutura de repetição que ela tem um intervalo definido de 1 até 10, né? Então aqui, lembrando aí, o for ele tem três como se fossem três parâmetros, né? Que a primeira é o ponto inicial, é a inicialização inicial da minha variável de controle. O segundo é a minha condição de permanência na repetição. E o terceiro aí, né, é o incremento ou decremento da minha variável de controle, beleza? Então aqui eu inicio com 1 e ela vai permanecer aqui na estrutura de repetição enquanto essa condição aqui for verdadeira, no caso, enquanto for menor ou igual a 10, e eu estou incrementando a minha variável de controle em um elemento, beleza? E aqui, dentro, internamente, a minha estrutura de repetição, eu imprimo ali só o valor da minha variável de controle, então ele vai imprimir 1, e aqui eu dou um enterzinho, né, um BR. Então ele vai imprimir 1, na segunda linha 2, na terceira linha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Quem quiser fazer aí, vou fazer aqui rapidinho. Estou aqui já no meu PHP Sandbox, vou criar um novo aqui, PHP Interactive. Beleza? Abrindo aqui, conectando, vamos lá. E aqui vou fazer aqui meu forzinho, tá? Meu for i recebe 1, meu i menor ou igual a 10 e meu izinho mais. Beleza? E aqui dou um ecozinho no i. Aqui eu posso até utilizar tudo aqui com aspas duplas e dou um BR aqui. Beleza? Lá no slide eu até usei concatenação, mas eu posso usar tudo junto aqui, sem problema. Rodando aqui o programinha, então pode ver aí que ele vai imprimir
um valorzinho da variável de controle em cada linha, né, de 1 a 10, beleza? Poderia usar o incremento, decremento. Aqui, se eu quisesse incrementar em 2, né, seria mais igual a 2, por exemplo, né? Então ele imprimiria os números ímpares aí de 1 a 9, beleza? E aí eu poderia fazer aqui exatamente igual ao JavaScript, ao Java, ao C, né, ao C++, enfim, ele funciona exatamente igual aqui a sintaxe da estrutura de repetição for, beleza? Então, legal, brinquem aí, façam aí decrementos, fiquem à vontade aí para testar o código de vocês, beleza? A próxima estrutura que a gente vai ver é o while, tá? Apesar de muita gente simular intervalos definidos para o while, então posso, por exemplo, simular um for utilizando o while, né? Porém, o while, na teoria, o while ele serve e ele é utilizado para intervalos indefinidos, tá? Com verificação antes da entrada no loop. Então, o while, ele checa primeiro aquela condição, e se aquela condição for verdadeira, eu entro no loop. Então, ele checa antes de entrar. Então, se de cara lá a minha condição for falsa, ele não vai entrar em nenhuma vez no loop, diferente do while que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o while, ele serve para intervalos indefinidos e ele possui a verificação de entrada no loop no início, tá? E aí o programa ali que eu fiz é um joguinho muito legal, e aí tente descobrir o que esse joguinho faz. E aí eu sugiro você, né, pausar esse vídeo agora, implementar ali ou tentar entender esse códigozinho que eu fiz antes de continuar o vídeo, beleza? Pausa aí e tenta entender o que esse jogo faz. Vamos lá, pausa aí, vamos lá. Pausou não? Pausa esse negócio aí, tenta entender lá que eu vou explicar daqui a pouco ele. E aí vamos ver se o seu entendimento bate com a minha explicação. Pausa aí. Pausou? Beleza. Então vamos lá. Então o que esse joguinho aqui faz? Ó, ele inicializa uma variável número, essa função range aí, ó, pesquisa sobre ela, se você não pesquisou, então você tem mais uma chance aí de pausar. Essa função range do PHP é uma função que gera números randômicos nesse intervalo aqui. Então, isto é, ela vai pegar um número aleatório entre 0 e 10, tá? E o 0 e o 10 inclusos, beleza? Beleza, então ele inicializa ali um número entre 0 e 10, e depois ele inicializa uma variável chute, que também ele pega um número aleatório entre 0 e 10, e uma variável tentativas, que ele inicializa ela com o valor de 1. E aí eu começo a minha estrutura de repetição aqui, ó. Enquanto ela vai ficar aqui, ó, em loop, tá? Enquanto chute for diferente do número. E aí, enquanto o chute for diferente do número, eu vou pegar um novo chute entre 0 e 10 e incrementar o número de tentativas. Depois que, digamos assim, se o chute for igual ao número, ele sai do meu loop. E aí eu imprimo aqui o número que foi sorteado aqui no início e o número de tentativas que aconteceu até que o meu chute acertasse o número, tá? Então ele vai ficar em loop aqui, beleza. Então percebam a diferença do while em relação ao for. O for, ele tem lá um intervalo definido, né? Igual eu fiz lá de 1 a 10. Então sempre vai acontecer naquele intervalo definido. Percebam que aqui, a cada vez que eu executo o programa, pode ser que esse while já acerte de cara e eu não entre nenhuma vez. Eu posso entrar uma vez aqui, posso entrar duas, posso entrar quantas for. Enquanto o meu chute ele não for igual ao número, ele vai ficar aqui, ó, mudando o chute até que eu acerte quem é o número aqui, até que o chute seja igual ao número, beleza? Então percebam, cada vez que eu executo, ele vai ficar em loop. Então percebam a essência do while,
que é a essência do intervalo indefinido, beleza? Eu poderia, por exemplo, fazer um while que simula um for para um intervalo definido. Por exemplo, aqui, ó, esse mesmo, vou botar aqui, ó, mais aqui, vamos supor, aquele primeiro meu lá, ó, que vai de 1 a 10 aqui, ó. Então, vou comentar esse código aqui e vou fazer um while, por exemplo, que simule, né, igual a 0, igual a 1, o while, aí vai aqui, ó, i menor ou igual a 10, abro aqui, faço o eco aqui, vou até copiar aqui, copio o eco e faço o i++. Beleza, aqui é uma simulação, percebo que eu vou executar aqui, ele vai executar a mesma coisa, ó, percebe que nem mudou ali, ó. Então eu estou simulando o while em um intervalo definido. Eu consigo fazer isso com while? Consigo, sem problema nenhum. Porém, né, a essência do while não é essa. Então, se você vai fazer isso, né, se sua lógica é essa, faça com for, que o for é destinado a esse tipo de coisa, tá? Ah, professor, mas eu gosto de usar o while e tal, gosto de usar o while em tudo. Não, sem problema, pode ser. Você está, digamos assim, você está fugindo à essência do while, que é a de estrutura de repetição de intervalo indefinido. Mas fique à vontade para fazer o que você achar mais adequado, até você cair numa empresa ou trabalhar para uma empresa em que o seu gerente lá vai forçar você a utilizar o for, né? Porque você está usando o while de maneira errada. Mas enfim, tente aprender da maneira, eu recomendo sempre para você aprender da maneira correta. Mas caso você queira utilizar sempre o while, sem problemas, beleza? Então, implementem aí esse joguinho, tá? Para vocês brincarem, façam o teste aí, implementem ele na máquina de vocês, beleza? A próxima estrutura de repetição, que também é uma estrutura de repetição para intervalos indefinidos, é o do while. Porém, a diferença em relação ao while é que o do while, a verificação é após a entrada no loop. Então, ele pelo menos uma vez vai entrar ali na estrutura de repetição. E aí ele vai entrar e depois que ele entra, ele vai, digamos assim, executar a verificação. Se aquela verificação for verdadeira, ele entra de novo. Aí executa e depois verifica. Então, percebe, lá no while, ele checa para executar a estrutura de repetição. Aqui no do while, ele executa primeiro e depois checa. Então, digamos assim, é uma diferença mínima. Normalmente, o while ele é mais utilizado que o do while. O do while, em apenas, às vezes, os programadores até esquecem do while, mas ele também ele deveria ser mais utilizado. Então, percebam aqui, na implementação do exemplo que eu fiz o mesmo joguinho aqui do while, porém usando o do while, tá? Vejam as diferenças, ó. Eu continuo inicializando o número igualzinho, porém aqui, ó, eu não preciso inicializar a minha variável chute, ó. E a variável tentativas, eu inicializo ela com 0, perceberam? E aqui no do while, aí sim eu atribuo o chute, incremento a tentativas e aí eu verifico se o chute é diferente do número. Percebam aqui que o while aqui, ó, e a verificação do while aqui no programinha do while é a mesma aqui do while. E aí eu te pergunto, né? O mesmo jogo anterior usando o do while. Qual, pela lógica, é mais correto, tá? Utilizar o do while para o jogo ou o while. Perceba, os dois estão funcionando e é a mesma coisa. Porém, pela lógica, qual que está mais correto? Percebam que aqui o meu código ficou mais limpo. Eu não preciso inicializar o chute antes, que eu já faço aqui. Então, de certa forma, eu estou repetindo o código. Ó, esse aqui e esse aqui no while é o mesmo. E eu já inicializo a variável tentativas em 1, porque eu já chutei a primeira vez. Então, percebam. Então, pela lógica, esse programinha aqui, ele é mais correto, tá? Então, muita gente ou muito programador, se mandasse fazer esse jogo, faria com while. Mas aqui o do while, ele é mais correto, tá? Porque eu elimino uma
um chute, digamos assim, em duplicidade no início aqui, ó, tá? Então esse aqui seria o código mais elegante, mais correto de ser feito, tá? Mas os dois funcionam e fazem a mesma coisa, beleza? Implementem aí também esse códigozinho para vocês testarem, tá? E aí, o último é o for each. O for each eu não vou abordar ele na aula de hoje. Ele é utilizado para iterações, então não é interação, tá? É iteração, isto é, percorrer todos os elementos de um array ou de um vetor, e a gente vai voltar nesse assunto na próxima aula, que é justamente a aula que a gente vai ver sobre arrays, beleza? Então a gente fica por aqui na aula de estruturas de repetição e voltaremos no for each quando a gente for ver arrays na próxima aula, beleza? Então a gente fica por aqui, nos vemos então nas próximas aulas, pessoal. Até lá!